Aí, gravando. Boa tarde, pessoal. Hoje é dia 22 de abril de 2021, disciplina de treinamento físico. Vamos tocar aí o nosso conteúdo. Nós estamos na parte de falar sobre periodização, né? Casos específicos de periodização. E hoje tenho o maior prazer, né? Uma honra de ouvir um pouco desses projetos que envolvem a minha coordenação, aí, projetos de extensão que envolvem essas periodizações, no caso do triatlo e do grupo de corrida, do Locomotion. Vocês vão ver aí que eu tenho colaboração na coordenação, tem parceiros, tem técnicos da universidade, tem professores, e vai ser bem legal. E, além disso, claro, tem a apresentação, que acho que envolve também essa atividade nossa de ensino, pesquisa e extensão, dos nossos bolsistas, né? Vai ter a apresentação, então, do Bruno Zanck, nosso bolsista, que tem trabalhado incansavelmente aí nos projetos já há algum tempo. Eu estou meio congelado no tempo para algumas coisas, então costumo dizer, para mim, de manhã foi a Juliana e o Bruno, eu tenho a sensação de que são bolsistas novos, né? Que parece que parou o tempo há 1 ano e meio, 2 anos. Mas, na verdade, não dá para dizer que é novo, não. O Bruno já tem um pouco de estrada aí com o grupo e está envolvido no TCC dele, e a gente está aí pensando em alguns assuntos que envolvam a parte de fisiomecânica, de locomoção, mas também com treinamento físico, né, que é uma cachaça aí que ele gosta bastante. E também vai ter a apresentação hoje de um dos projetos de extensão, que agora não estou lembrado, que é do Esteban, né? O Esteban, nosso bolsista de iniciação científica, recentemente recebeu um prêmio, né? Que na verdade, é um auxílio financeiro da Sociedade Brasileira de Biomecânica, que faz parte aí de uma colaboração, de um trabalho em parceria com o ISB, né? Que é a Sociedade Internacional de Biomecânica. O evento é esse, né? É a reunião do ISB, né? O congresso do ISB, né, Esteban? É do IFAB, do Foot and Ankle Biomechanics O Meeting. apoio que tu recebeu foi Não, na verdade, ele coincidiu, né? Eu fiz uma apresentação no IFAB semana passada, e no final do congresso, a Sociedade Brasileira de Biomecânica enviou, né, o parecer do prêmio, da premiação de auxílio viagem internacional. Isso, para o Da ISB, própria né? sociedade, né? Foram duas coisas diferentes, né? A apresentação e o auxílio. Tá. Não, isso. Eu só estou Entendeu? falando do prêmio, né? Esse apoio que tu Daí é da recebeu, Sociedade Brasileira de Biomecânica. mas para ir no evento do ISB, né? Isso. Na verdade, a maioria eu acho que vai usar, né? Devido ao Covid. Então, mas a gente pode usar como bolsa para estágio internacional, ou o que a gente puder fazer internacionalmente, né? Tá bom. Então tá, que bom, cara. Parabéns aí novamente, Esteban. Trabalho que tem uma colaboração do grupo do professor Marco Vaz também, com o Jeremia, professor Jean Jeremia, e vários, né? O Fábio Lanferdini, que é professor lá em Santa Catarina, nosso pós-doc, e o Edson, né? Muito legal. Gente, não estou lembrado bem, mas a sequência é geralmente grupo de corrida, tá? Não sei bem porquê, mas a gente costuma fazer isso. Quem é que vai apresentar o grupo de corrida? Eu. Então, Bruno, tudo contigo, tá? Eu peço aos dois, fiquem tranquilos assim, mas se conseguirem ter uma meta aí de uns 15 minutos de apresentação, seria bom, tá? A gente conseguir dar o tempo para alguma conversa, para questionamentos e também para os tópicos especiais que vai ter depois da aula. Isso. Tá bom? Tudo contigo, Bruno. Eu participava mais do triatlo, né? Mas como a gente teve um problema com o bolsista saindo, eu peguei o da corrida aqui. Então, se eu falar alguma coisa aqui que não tá meio certinho, o Estevam, o Rodrigo, podem aí me corrigir tranquilamente. Vou compartilhar aqui a tela e vamos apresentar. Bom, eu sou o Bruno, vou apresentar o projeto de extensão Grupo de Corrida Locomotion, os responsáveis são o Jean Jeremias, o professor Leonardo, os supervisores o Edson, o Leonardo e o Leonardo Ribas, os bolsistas eu, o Bruno, o Estevan e o Patrick. A Ju, acho que ela já saiu, inclusive. O sumário desse trabalho aqui, dessa apresentação aqui vai ser o objetivo, dados gerais, avaliações, treino e a pesquisa. Deixa eu só tirar isso daqui da frente. Beleza. Então, o objetivo do nosso projeto é promover a saúde e qualidade de vida por meio de prática orientada de corrida.
Os dados gerais do nosso projeto. Os dias de treino são segundas, quartas e sextas, o horário das 7 horas e 15 minutos, 7 horas e 15 minutos da manhã às 9 horas e 15 minutos da manhã também. O local que ocorre os nossos treinos é na EZFID, na URGS, na pista de atletismo e no anel viário. A capacidade é 20 alunos, a mensalidade para a comunidade em geral é R$ 100, para servidores da URGS é 50 e para alunos é 25. A pista de atletismo que vocês podem ver aqui, ela está em uma cor mais escura, aqui em preto, e o anel viário ele é todo ao redor de todo o campus ali. Ele tem alguns trechos que podem ser cortados mais por dentro do campus, por fora. Isso ele varia bastante. Os procedimentos de quando o aluno chega lá. Fazer um questionário, que é uma anamnese, a gente faz testes com o eletrocardiograma, o teste de Concone, um teste de antropometria e uma avaliação biomecânica. O treino, ele tem uma planilha de educativos de corrida, que são exercícios voltados para melhorar a mecânica da corrida, para que ele tenha uma passada melhor, ele tenha uma posição de corrida melhor, ele tenha uma corrida mais qualificada. E a planilha de treinos de corrida, que é os exercícios ali, a periodização e tudo mais. O controle desses treinos é feito a partir de questionários de alguns testes que são feitos durante a periodização, o semestre. E a pesquisa, o banco de dados. A gente pega os dados que a gente coleta da corrida e acaba transformando ele em pesquisa, em trabalhos, apresentações e tudo mais. Os parâmetros do treino para os alunos. A percepção subjetiva de esforço do aluno ela é medida ali entre leve, moderada, firme e forte, com as zonas de treino ali, que é a frequência inferior, frequência superior, que é a frequência-alvo, onde os alunos têm que manter ali. Na leve, eles têm que manter entre 120 e 146, na moderada, entre 139 e 167, na firme, entre 163 e 170, e na forte, entre 182 e 185. Aqui tem mostrando mais ou menos como é que é a planilha ali, como é que diz, fez o treino, o esforço foi 5, então foi um esforço difícil que ele se enquadra em firme. Se fosse, por exemplo, o 9, seria um esforço que é quase máximo, que seria no forte, ou no 2, que seria um esforço fácil, que se enquadraria no leve. Os treinos são divididos em treino branco para iniciantes, o vermelho intermediário, o azul para avançado e o dourado para elite. E assim como é que é feita a nossa periodização. Ele tem um macrociclo de 6 meses, se eu não me engano, de 6 e 4 meses, daí tem cada mesociclo é um mês e cada microciclo é uma semana. E daí cada sessão é um treino, por exemplo. São 4, ali tem 48 minutos por sessão, mais ou menos. Então cada microciclo tem 3 sessões, que são a de segunda, quarta e sexta, e assim por diante. Sobre o treinamento, correr é um bom começo para melhorar a aptidão física, treinar é o próximo passo. O exemplo de como é o treino do plano branco. A predominância é uma corrida vezes caminhada, então, ou seja, o nosso aluno ele vai correr, vai caminhar da maneira que ficar mais confortável para ele. Os objetivos são as adaptações gerais, alterações celulares e sistema cardiovascular. O risco de lesão ele é bem baixo. Aqui são exemplo de como são os treinos da sessão, uma sessão de treino branco, por exemplo, o plano branco, ali é o mesociclo 1, microciclo 1, sessão S1, 5 minutos de caminhada, 10 vezes de 1 minuto correndo, 1 minuto caminhando. Então, são 10 vezes que tu vai repetir isso. Uma vez 1 minuto correndo, 1 minuto caminhando, depois 1 minuto correndo, 1 minuto caminhando, e depois termina caminhando durante 5 minutos. Aqui, mais ou menos, como é que funciona o volume total, o volume caminhando e o volume correndo. Você pode acompanhar ali a caminhada em vermelho, a corrida em azul, o volume total em dourado, e podem ver que no início a gente acaba caminhando um pouco mais, correndo menos, e quando vai indo para o final das sessões, conforme tu vai avançando dentro do treino, tu tende a correr mais e caminha menos. E o volume, ele oscila bastante em tudo isso. O plano vermelho tem a predominância de corridas em diferentes intensidades, leve, moderada e firme. Os objetivos são melhores adaptações periféricas, a zona de limiar da capacidade aeróbica, melhorias centrais e melhorar a resistência cardiorrespiratória também.
Aqui temos também exemplos das seções do vermelho, por exemplo, podemos pegar a S78, que é o mesociclo 7, o microciclo 26, a seção 78, que seriam, tu inicia ali com 10 minutos de corrida leve, daí tu faz 6 minutos de corrida moderada, mais 1 minuto de corrida firme, com pausa para 2 minutos, depois mais 6 minutos de corrida leve, depois mais 6 corridas de corrida leve, com 1 minuto de corrida firme, e para finalizar, 10 minutos de corrida leve. O volume e tempo dele é de 40 minutos. Aqui podemos ver o plano vermelho, com o azul sendo a intensidade leve, o dourado ali sendo moderado, o vermelho sendo o firme, o verdinho sendo o sprint e o laranja sendo o volume total do treino. E ele vai oscilando bastante durante toda a periodização. O plano azul, experienciar diferentes tipos de treino, permite a você apreciar o que os atletas de elite já conhecem. O plano azul tem predominância de corridas em todas as intensidades, leve, moderado, firme, adicionando forte agora, volumes em metros, objetivos de manutenção e ampliação das adaptações anteriores, melhorar a velocidade e demandar potência aeróbia, melhorar a potência aeróbia. Aqui temos um exemplo de sessão de treino azul, que podemos pegar a mais final aqui, que é a S126, que são 15 minutos de corrida leve, 3 vezes de 1.000 metros de corrida firme, com intervalo de 1 minuto de pausa, e depois 3 vezes de 800 metros de corrida firme com pausa, de corrida forte, na verdade, com pausa de 2 minutos. E para finalizar 15 minutos de corrida leve, o tempo de duração desse treino é entre 57 e 66 minutos. Plano azul, aqui podemos ver também como é que funciona todos os volumes dele, com leve, moderado, firme, forte, sprint, o volume total do treino, né? Também varia bastante, sempre oscilando bastante, que é um dos princípios que deve ser usado quando vai periodizar um treino. E o plano dourado, predominância, corridas em todas as intensidades, leve, moderado, firme e forte, volumes em metros também. Objetivos, manutenção, ampliação de volumes anteriores, melhorar a velocidade, potência aeróbica, resistência e intensidades maiores. Ou seja, o aluno ele conseguir correr mais tempo numa maior intensidade. Treino de tensão dourada, vamos pegar aqui o último também, mesociclo 16, microciclo 63, seção S 187, 20 minutos de corrida leve, 4 vezes de 200 metros de sprint, 200 metros de caminhada, ou seja, por exemplo, esse treino pode ser feito na pista de atletismo, vai fazer meia pista num sprint na maior velocidade possível e depois termina a pista ali com 200 metros de caminhada. 3 vezes de 1.000 metros de corrida forte, mais 250 metros caminhando, ou seja, vai fazer 3 vezes de 100 metros correndo forte e depois termina com 250 metros caminhando, 4 vezes de 200 metros de sprint, mais 200 metros de caminhada e 20 minutos de corrida leve. O volume e tempo desse treino é em torno de 80 minutos. O treino aqui, ó, periodização também, como é que funciona todas as questões de volume do plano dourado. Treinamento atingir um nível de aptidão física que poucos alcançam produz uma sensação de euforia que outros jamais tiveram. Como deve ser treinamento? Treinamento é, no geral, exigente e não necessariamente divertido, mas deve ser sempre gratificante. Muito importante levar isso em conta. Nosso contato para o grupo pelo Facebook é o Grupo de Corrida Locomotion, o e-mail é locomotioncorrida@gmail.com. E muito obrigado pela atenção, pessoal. Então agora podemos fazer as perguntas e Obrigado, Bruno. tudo Obrigado, mais. Bruno. Ótimo, tira o compartilhamento. Esteban, pode ir começando a compartilhar já, depois eu vou fazer alguns comentários, vamos abrir para perguntas, tá? Mas o Esteban já pode ir compartilhando o seu e fazendo, tá? Parabéns, tá, Bruno? Foi bem legal a apresentação, deu um quadro geral, tá? Foi bem para quem estava sofrendo ali, porque sabia bem mais do outro projeto, tá? Foi ótimo. Sim, tanto que eu apresentei no semestre passado outro projeto. Sacanagem, né, cara? Mas tem que sair do ponto da área, da zona de conforto, né? Sempre. Sim, complicado. Tá bom, foi ótimo. Vai lá, Esteban. Aí, estão me vendo bem? E enxergando a tela? Alô? Tudo certinho, Estevam, pode mandar ficha. Tá. Então, boa tarde, pessoal. Obrigado pela introdução ali, professor.
Então, fui responsável pela apresentação do grupo de corrida, né? O grupo do triatlon, desculpa, orientado pelo professor Leonardo Tartaruga e coordenado pelo professor Alex Fagundes, com a supervisão do professor Edson e Leonardo Bledo. Os bolsistas, então, sou eu, Estevão Machado, junto com Bruno Zanck, Juliana Dias, Patrick Guimarães e Vivian Müller. Só um minuto que não está passando agora. Tá. Então, o objetivo do triatlon, da equipe de triatlon, é promover a prática orientada na dimensão do desempenho esportivo desse esporte. Ele é um esporte multimodalidade, composto por natação, ciclismo e corrida, em etapas sucessivas e ininterruptas, com 2 transições entre as etapas. Então, ele surgiu na década de 70, iniciou nos Jogos Olímpicos em Sydney, na Austrália. E, além disso, apresenta algumas variações, como o aquatlon, natação e corrida, e duatlon, corrida e ciclismo. Então, o projeto de extensão ele tem como público-alvo as pessoas vinculadas à URGS, universitários, docentes e técnicos, e também a comunidade externa, né? Devido à capacidade das nossas piscinas, nós aceitamos até no máximo 16 atletas para um bom atendimento. E o investimento para alunos seria de R$ 25,00, servidores de R$ 50,00 e para o público externo de R$ 100,00. Entretanto, devido à pandemia, esse valor foi baixado para o público externo para R$ 50,00. Em relação ao treinamento, que é o que nos interessa, ele é periodizado para 2 semestres e tem como objetivo a evolução do nível de aptidão física do atleta. E uma prova-alvo, sempre no fim do ano, que nós não temos certeza que vai acontecer esse ano, que é o Sesc Triathlon. Então, a natação apresenta uma frequência de 5 vezes por semana, acontece entre 11 horas e 45 minutos até as 13 horas. E a estrutura dos treinos é voltada pela variação da intensidade, volume e técnica. Em relação ao ciclismo, então, ele acontece de 3 a 4 vezes por semana, individualmente. A Exefid não oferece estrutura para treinos de bicicleta, então os atletas têm que treinar nos espaços oferecidos e que eles têm possibilidade de treinar. Também com a estrutura de treino com a variação de intensidade e volume e voltada na rodagem e transição. A corrida, então, apresenta uma frequência de 3 a 4 vezes por semana também. Acontece entre as 7h15 e as 9h15 na Exefid e apresenta uma estruturação de treino com a variação de intensidade e volume e transição e técnica. Aqui nós temos um exemplo semanal do nosso treinamento que o triatlo oferece, exatamente com as respectivas frequências e apresentando também o volume de treino da corrida de 50 quilômetros em média, natação de 14 quilômetros e bicicleta 200 quilômetros. Então, a estruturação da nossa periodização ela ocorre em um macrociclo, dividido em mesociclos que se diferem no primeiro semestre e no segundo semestre. Geralmente, como o Bruno falou, entre 4 a 5 mesociclos. O primeiro semestre é voltado sempre à base, adaptação à modalidade, quando os atletas estão retornando no período de férias e competição. E o segundo semestre orientado para a competição, eventos, como a nossa prova-alvo do Sesc Triatlo. E cada mesociclo é dividido em microciclos, né? As semanas. Em que em um mesociclo nós podemos ver 3 microciclos de taxas de aquisição e um microciclo, geralmente o último do mês, um microciclo de recuperação. Aqui é o exemplo da nossa periodização em uma página do Excel. Nós podemos ver aqui o período, a divisão do período. Então, o primeiro período de base, que se refere ao nosso primeiro semestre, né? E um período mais específico de prova, que se refere ao nosso segundo semestre, né? Os mesociclos, indicando qual mesociclos que nós estamos, e o microciclo, qual semana que nós estamos do ano, né? E aqui junto ao lado a gente pode ver o volume da bicicleta, a intensidade da semana, assim como da corrida e da natação.
Então, essa aqui é um exemplo da planilha que nós usamos para montar o treinamento semanal. Aqui, então, a gente insere a data que nós estamos e automaticamente vai gerar o volume e a intensidade dessa semana. E a partir desse volume e intensidade, nós construímos o treinamento para os atletas, né? Aqui nós temos uma simples escola antes de montar esse treinamento, onde nós sabemos que segunda-feira vai ter um treino fartlek com variações de intensidade, quarta-feira um treino de técnica para a corrida, assim como para o ciclismo, que vai ser um treino forte com rodagem, técnica, transição entre corrida e ciclismo, e da natação, né? Um treino com alta intensidade, com alto volume, com mais técnica, etc. Aqui, então, é um treino já montado a partir daquelas informações que nós tínhamos antes, no slide anterior, desculpa. Nós podemos ver a data, né, que nós estamos nesse semestre, dentro do micro, e nós podemos ver que, de acordo com aquelas informações, nós montamos cada sessão, por exemplo, essa uma de alto volume, uma de 400 metros, moderado, 3 de 300, então vai ter um alto volume de treino, e a partir disso, então, que a gente vai construindo os outros treinamentos também. Então, as intensidades da semana, variam de 1 a 5 em cada modalidade, sendo a 1 a intensidade mais leve e a 5 a intensidade mais alta. E a do dia, que é em cada sessão do microciclo, varia de leve, moderado, firme e forte. Então, aqui nós podemos ver as respectivas intensidades, em quais zonas elas se encontram, zonas de intensidade, a subaeróbia, a leve, aeróbia extensivo, intensivo, moderado e firme, e a anaeróbia, a intensidade forte, aqui de acordo com as zonas de limiares de ventilação. As intensidades, então, são controladas a partir das escalas de Borg, né? Onde nós temos as escalas de percepção de esforço e a escala de recuperação, utilizada nas 3 modalidades. E, além dessas escalas, na natação, nós usamos o teste de 400 metros para ter o maior controle da intensidade, e no Concone, para a corrida, também voltada para ter o maior controle da intensidade de treinamento dos atletas. Então, aqui nós temos exemplos nesse gráfico das variações do volume e intensidade da corrida no macrociclo. Então, aqui a gente está vendo, aqui nós temos uma visão geral da variação de intensidade e de volume no macrociclo. Nós podemos ver que essa primeira parte é voltada para o primeiro semestre e a segunda parte voltada para o segundo semestre. E nós podemos ver que essa variação do volume e intensidade ela vai aumentando conforme o andar dos mesociclos. Ela tem um descanso, uma pausa, num período de recuperação, geralmente em julho, umas férias, né? E voltamos de novo com esse volume e intensidade aumentando periodicamente, aumentando progressivamente até um período final de provas, né? Que a gente já está, então, no período específico de treinamento. Então, esse mesmo comportamento a gente pode encontrar nas variações de volume e intensidade para os treinos de bicicleta e de natação. E nesse último gráfico aqui, nós podemos ver a variação isolada da intensidade e do volume, né, do somatório dos volumes. E aqui nós podemos ver que no primeiro semestre, que se refere a essa primeira parte, tem uma variação muito menor do que na parte que é de um semestre mais específico, né, para treinamento de provas, onde a gente pode ver um progressivo aumento da intensidade e uma queda do volume. Então, botando treinos muito fortes em todas as modalidades para esses atletas, né, preparando-os para a prova. Com o Covid-19, então, houve algumas mudanças no grupo. A periodização agora ela é remota, emergencial, né? Ocorrendo de janeiro a maio, com o objetivo também de promover a prática do triatlo orientada, mas principalmente com a manutenção do condicionamento físico desses atletas. Os envios dos treinos estão sendo pelo WhatsApp, controlando
sempre através de questionários, o volume, a intensidade e a frequência dos atletas treinando. Aqui é um exemplo do treinamento funcional periodizado, com o objetivo de manter também a condição física desse atleta. Uma foto, né, do treinamento, que é coordenada aí pelo Bruno e pela professora Juliana, recém-formada. E também a nossa prova-alvo, então, um pouco adaptada, já que nós não temos certeza se vai haver esse ano, 2021, a prova do triatlo SESC. Então, a gente está adaptando para que ocorra no gasômetro, de forma individual, o mais isolado possível, sempre no final do semestre específico, né, o nosso segundo semestre. Muito obrigado pela atenção a todos. E esse é o Contatos do Grupo Locomotion. São os contatos. Legal, Esteban. Parabéns pela apresentação. Isso, tirou muito bem, cara. Ficou, acho que, bem explicado, assim, de forma geral, a estruturação e vários detalhes sobre cargas. Deixa eu fazer alguns comentários iniciais, depois a gente abre para o questionamento dos alunos. Tem vários elementos interessantes, assim, acho que um deles, só para a gente entender um pouco o estado da arte sobre periodização nessas atividades, é que, obviamente, se sabe muito mais sobre corrida do que triatlo quando a gente pensa em nível de evidência científico sobre a coisa. Não quer dizer que não exista, tá? Mas isso traz também até um olhar sobre a periodização que a gente já comentou em aulas anteriores, né? Conforme a gente tem programações de treinamento que envolvem mais alto nível, no sentido do desempenho de alto nível, né, o esporte, quando é estruturado, nível regional, nacional, olímpico, né, mais difícil é a gente ter níveis de evidência altos sobre aspectos de treinamento. E tem um elemento aí que é essencial, que nos faz refletir. Essa discussão ela existe até na agronomia, em outros campos também, que nem sempre o maior nível de evidência é o melhor design de estudo, porque ele simplesmente, às vezes, não se encaixa na realidade daqueles fenômenos, né? Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente querer fazer um ensaio clínico randomizado, totalmente controlado, com atletas olímpicos, por exemplo, é um absurdo, inclusive, né? Porque, primeiro, que a ideia da randomização ela vem lá do campo da saúde, onde ali não tem nada de randomizado, ali é totalmente definido por outros critérios esportivos, simplesmente aquele grupo. E mesmo quando pensando no controle de experimento mais duro, é claro que é quase impossível a gente querer fazer um modelo controlado nesses estudos. É difícil tu chegar para um atleta no ano olímpico, imaginem a piada que seria, chegar para ele e dizer assim, olha, cara, por sorteio, tu caiu num grupo aqui onde a gente vai testar a hipótese de que tu vai provavelmente perder a Olimpíada, né? Enquanto que no outro teu colega aqui ganhou, ele provavelmente vai ganhar a Olimpíada, vai melhorar o desempenho por causa de um design X que a gente está, né? Assina aqui o documento que tu vai, né? O termo de consentimento. Claro que nós não vamos ter atleta que vão querer isso, obviamente. Então, os modelos de estudo eles têm que ser diferentes, e isso não quer dizer que é ruim. Aí, o nível de evidência é mais baixo, porque é o critério científico, mas isso não significa algo, muitas vezes, ruim. Só que nós temos que pensar em outros designs, onde o controle não é tão alto, mas a gente tem que ir aprendendo, até com a experiência desses atletas, etc. E é muito mais difícil, mas se tem como fazer. Também tem uma discussão de gente que não estuda realmente o alto rendimento como primeira ferramenta de estudo, dizer que não existe, então, estudos científicos. Isso é errado também dizer. Existem, só que com designs diferentes, com designs mais limitados, com níveis de evidência mais baixos, mas tem como fazer, obviamente, tanto é que as grandes escolas de treinamento têm muita pesquisa em cima, não é pouca, né? Então, é um absurdo dizer isso. Então, tem como, mas tem essas dificuldades. E no triatlo também tem um pouco disso, né? A gente viu, mesmo nesse nível nosso, que também nossos atletas não são todos indo num nível nacional e internacional, tá? Agora, por outro lado, eu queria falar um pouquinho dos projetos. Eu já pego o gancho por aqui, para lembrar que esse projeto do triatlo, ele, embora seja na universidade brasileira, onde o sistema nosso universitário é muito difícil da gente dar um apoio correto, como deveria ser para atletas que querem atingir o mais alto nível, nós já tivemos atleta que foi, inclusive, para mundial de triatlo aberto, não nível universitário, né, que é o caso do nosso primeiro atleta, inclusive, o Bernardo Jung, né, é um amigo pessoal meu,
e ao longo dos anos a gente foi fortalecendo essa amizade e foi aluno, muitos anos, nosso aluno desse projeto de extensão. E foi o primeiro, inclusive, foi o motivo da criação dele. E aí eu falo um pouquinho da história também. Esse projeto se inicia pela necessidade da Secretaria de Assuntos Estudantis da universidade de ter uma equipe, de ter na verdade, um apoio a esse atleta. A equipe era ele, né? E depois se junta mais um aluno e nós temos, durante o início, ali, um período de 2 alunos, né? Essa era a nossa equipe de triatlo. E aí o professor Cláudio Paiva, que é um técnico que trabalhou muito tempo no LAPEX, muitos anos como avaliador, né, no LAPEX, ele já como secretário dessa pró-reitoria, ele nos pede esse apoio, né? Eu decidi aceitar, depois de ter conversado com, na época, era o meu mestrando, que se tornava doutorando ali, que era o Rodrigo Gomes da Rosa. Né? O Rodrigo Gomes da Rosa, foi um ótimo nadador, um excelente atleta de triatlo, e ele vai se tornar treinador de triatlo, né? E durante a formação dele com locomotion, ele trabalha paralelamente sempre com equipes de corrida e alguma coisa de triatlo. Mas o que acontece? Falo com ele, né? Porque ele era o treinador, a pessoa mais próxima, digo para ele, olha, cara, eu de triatlo não entendo nada. Eu me meti lá quando era estudante a fazer 2 provas lá, perdida, e sempre acompanhava as equipes da época, mas não entendo nada. Tu assume comigo? Sim, ele decidiu que sim, então ele virou treinador e eu, na verdade, assinava o documento e ajudava a organizar cientificamente esse projeto. É um projeto, então, ele é um pouco autoguiado, né? Na real, me deu mais trabalho, porque inicialmente a minha ideia era só assinar mesmo, né? Mas, claro, obviamente que a gente fez um pouquinho mais do que isso, mas os próprios atletas se auto-organizam. É uma experiência muito legal, gente, porque, assim, ó, eu digo para vocês que um outro fator que me decidiu assumir esse projeto há vários anos atrás foi o fato de que, quando eu era estudante, eu tinha um grupo de amigos ali que faziam triatlo na época, e não tinham nenhuma estrutura da universidade, e eram todos ezefianos, né? E era o Onésimo, o Pedrão, né? Uma turma aí, um bando de louco que faziam esse esporte relativamente novo. Então, é a primeira vez estruturada na universidade que aparece essa equipe de triatlo. E sem nenhum apoio, porque nenhum professor assinava os documentos. Então, a gente pedia ajuda, eram alunos que se reuniam e pediam horário para nadar na piscina, corriam por si só na EZFID, que era mais liberado ainda. Então, era tudo meio assim. Obviamente, o projeto não se sustentou, porque faltava esse apoio de algum professor. Embora, inclusive, a gente tivesse, naquela época, um professor que fosse atleta de alto nível, inclusive, para sua idade lá, que era o professor Guimarães, né, que depois veio a falecer num acidente exatamente num treino de triatlo. Embora tivesse isso, a gente não tinha não tinha esse apoio de nenhum professor. E o projeto acaba e eu sempre fico com essa coisa na cabeça. E quem seguiu aquela época, né, ficava sempre com isso. Puxa, a gente fez acontecer, né, mas era meia dúzia de gato perdido fazendo por si só e faltava um apoio estrutural, oficial. Quando me vem esse convite, eu lembro disso e eu digo, agora eles vão ter. Se faltava uma assinatura, vai ter assinatura. Faça um pouquinho mais do que isso, mas de qualquer jeito a gente organiza esse negócio. É o projeto, inclusive, que a gente tem menos pesquisa em cima. Às vezes os alunos acham que esses projetos são para fazer pesquisa, né? Esse já é um entendimento errado, isso que eu queria dizer para vocês. Os nossos projetos não têm hierarquia entre ensino, pesquisa e extensão. E, na verdade, a gente tenta, na medida do possível, quebrar com essa coisa de que há um mundo separados aí. Então, resumindo um pouco, a nossa ideia no Locomotion é que todo bolsista de iniciação científica esteja fazendo extensão, porque assim vai ter muita identidade com o nosso campo profissional, né? Que é o fazer também, é um campo profissional da educação física. Nós não somos do grupo de mecânica, simplesmente, e a parte de qualquer movimento. Não, a gente tem a ver com movimento e com desfechos que são primários para nós, que no caso é desempenho, pode ser, ou qualidade de vida, dependendo do campo que a gente está trabalhando. Então, a gente tem essa relação. Os alunos têm que trabalhar nesses aspectos. E a mesma coisa é o contrário. Se o aluno é de extensão no sistema, né, da URGS, ele é um bolsista de extensão, ele tem que fazer alguma coisa de pesquisa, porque na nossa visão, e na minha visão particular, não deveria existir extensão dentro da universidade que não fosse para criar coisas novas. Se é simplesmente para criar projeto, para ficar reproduzindo coisas, às vezes até atrasado sobre o que vem sendo feito aí fora, então isso não deveria estar acontecendo na universidade, deveria estar acontecendo sim nos sistemas públicos, no espaço da universidade, em outros sistemas, né? Mas o sistema da universidade deveria se propor ao novo, né? E a extensão é um campo disso e por isso que eu não vejo separação entre essas coisas, tá? Mas sofro bastante, porque tem muita gente com ideias bem diferentes do que essa. Mas assim, gente, então
esse projeto tem essa característica. O grupo de corrida tem uma história bastante diferente. O grupo de corrida se parece um pouquinho com o início da caminhada nórdica. Ele começa num projeto, na verdade, de mestrado, é o mestrado do Jorge Storniolo, né? Isso entre os anos 2011 e 2012. Né? Nós tínhamos uma dificuldade, que até hoje é normal, que era o seguinte, é ter corredores com características de treino parecidas. Né? Existe muita variedade, existe, inclusive, muita coisa errada sendo feita nos grupos de corrida. Simplesmente, como eu já comentei para vocês ao longo das semanas, aí, gente desrespeitando completamente princípios de treinamento e gente com escolas diferentes, com treinos muito diferentes, mesmo em níveis parecidos. Né? Nós tínhamos ali corredores recreacionais, então a gente decide criar o nosso grupo de corrida para poder ter esses alunos, e aí fomos testar as nossas hipóteses lá no mestrado do Jorge, que era simplesmente verificar se os treinamentos de força máxima e força rápida, que já se sabiam que melhoravam a economia e melhoravam o desempenho de corredores até recreacionais, se nesses treinos também, o mecanismo elástico era melhorado com esses tipos de treino, se era mais ou menos, e como isso alterava os mecanismos, os desfechos, né, que era a economia e desempenho de corredores. Tá? Inclusive, a gente viu bons resultados. O mecanismo elástico atua de forma parecida, inclusive, nos dois tipos de treino, mas a gente ainda não publicou o trabalho principal. Então, tem uns 10 anos aí. Eu brinco com meus alunos que, por sorte, a gente tem perguntas científicas que não perdem a validade em 2 anos. Né? Essa é a nossa sorte, senão a gente estava mais frito ainda. Né? E conseguimos publicar num certo nível, tá? Mas ainda não foi publicado. Agora, recentemente, o Jorge publicou um trabalho no Biology of Sport, tá? Que é um trabalho de nível internacional, não é uma revista do primeiro time, mas é uma revista de nível internacional, mas é o trabalho do TCC dele, para vocês terem ideia. Agora, do mestrado que a gente está trabalhando ainda. Mais antigo ainda. Mas vamos lá. Então, o projeto acontece a partir desse projeto de pesquisa, que vai ter uma retumbância boa, a comunidade, inclusive, vai pedir ali um grupo de corrida, nós vamos ter, ao longo dos anos, professores nossos, a professora Nádia, a professora Janice, vão ser alunas durante vários anos, nós vamos ter participação de muito servidor da comunidade e vai se estabelecer o projeto de extensão. Tá? Com auxílio de vários outros mestrandos e doutorandos, que vão sempre supervisionar. É parte das tarefas dos mestrandos e dos doutorandos do Locomotion. Tem a Patrícia Pantoja, tem o Marcos Maziero, tem vários pesquisadores, alunos nossos, que já são egressos, que participaram muito do projeto, tá? Auxiliando aí no projeto. É um projeto que tem uma característica um pouco mais científica do que do triatlo. O triatlo vai muito na experiência dos treinadores que eram ligados ao Locomotion, mas o grupo de corrida a gente vai colocar alguns elementos que são mais atualizados sobre o que há de mais moderno em periodização. Nós vamos usar, então, o modelo do Daniels, né, que é um grande pesquisador, além de ser um treinador e, inclusive, ter sido um atleta de alto nível, então vai reunir várias características, e nós vamos modificar um pouquinho essa proposta e vamos testar a hipótese do ajuste de cargas baseados em limiares ao invés de VO2 máximo, ou o proxy disso, que seria a frequência cardíaca máxima. Né? A gente vai trabalhar em percentuais ligados a esse segundo limiar ventilatório estimado, que, na verdade, é o ponto de deflexão da frequência cardíaca, que é altamente discutível, já teve estudos já rebatendo, simplesmente negando a validade dele. Tem outros estudos que mostram que tem repetibilidade boa e tem uma maneira de controlar cargas que ainda é interessante, e a gente acaba usando essa estratégia. Depois de um tempo, a gente tem dificuldades com o uso da frequência cardíaca, tá? Mas o que eu queria dizer para vocês, gente, assim, o exemplo do grupo de corrida é um bom exemplo também de que quando a gente não tem preguiça mental, que como acontece em muitos locais de treinamento, culturas de treinamento, dá para fazer. Por exemplo, o teste de Concone, é possível ser utilizado ele, inclusive, sem frequência cardíaca. Tu determina o ponto de deflexão com a frequência cardíaca, o teste sim, mas depois tu pode usar, por exemplo, a velocidade associada a esse ponto. Né? E tu usa, então, a velocidade pode ser um critério de treino, não é necessário ter frequencímetro nisso. Mas, mesmo assim, nem sempre foi fácil implementar essas coisas. Mas a partir daí, sim, fizemos um projeto que envolveu características muito boas. Ao longo dos anos, gente que trabalhou em grupos de corrida, que também participou do nosso, notava claramente que os nossos alunos começavam a correr num tempo muito mais rápido do que vários outros grupos de corrida, quando quase sempre a periodização era pobremente usada, né? Eram treinos que simplesmente só aumentavam carga,
em números mágicos, genéricos, não individualizados, por aí vai, e com um grau de lesão muito baixo, embora a gente não tenha esse registro oficial, tá? Mas a nossa experiência mostra que inclusive, o único período onde começou a ter lesão foi, inclusive, quando a gente começou a perder a característica do grupo, que eu gosto de falar disso também, porque é um bom exemplo de como as coisas rapidamente também podem se perder quando não se entende, quando não se quer mais usar o que há de mais moderno e científico no negócio. Foi bem engraçado, gente. Assim, os primeiros 2 anos desse projeto do grupo de corrida, do Locomotion, eram todos alunos que só viviam o grupo de corrida Locomotion, não faziam nenhuma prova em fim de semana com nenhuma outra pessoa, tá? Era voltado, e até hoje é ligado à qualidade de vida. Nós temos marcadores gerais e o desempenho é um marcador secundário, na verdade. O tempo de prova que eles podem melhorar, isso é um aspecto importante, mas não é o carro-chefe nosso. Mas o que acontece, gente? Depois de uns 2 anos, nós decidimos abrir um pouco com uma influência de gente que trabalhava em grupos de corrida e dizer, cara, mas é muito legal ir lá no fim de semana e fazer lá a prova, não sei o que, das estações, fazer esse negócio, ganhar camiseta, ganhar bolsa, todo o clima, né? E a gente viu um certo problema, porque os bolsistas ganhavam para trabalhar durante a semana, então a gente queria ter o controle total e aí já ficava... Mas começamos a abrir, tá? Resumindo, abrimos, começamos a incentivar a participação e, ao mesmo tempo, começou a ter alunos que eram de outros grupos de corrida a participar do nosso. E aí começou a poluição da questão da cultura de treino local. Foi muito engraçado, gente. 2 anos, não tínhamos nenhum problema sobre o fato deles nunca correrem nos fins de semana, em nenhuma prova dessas. Eram todos felizes, né? E não tinha mesmo, gente, era zero problema. Começamos a abrir isso, em questão de 6 meses, o quadro era o seguinte, quando a gente abriu, e aí o pessoal começou a participar. E aí veio, tem a prova tal, tem o fim de semana tal. O que aconteceu? Muito aluno que já não queria mais correr nos horários, que não era possível, professor, quero treinar no horário que eu posso. E a gente abriu, no momento que a gente abriu para várias coisas, abrimos para essa também. Começamos a dar treino como o triatlo faz, né? Que é realmente tem que ser, né? Dar o treino e ele treina quando pode, né? Na real. No grupo de corrida começamos a fazer isso. Gente, foi uma bandalheira, resumindo, tá? O que aconteceu? Começou a aparecer um grupo Locomotion paralelo, né? A gente via no Facebook dos grupos deles, era um churrasco de noite, festa, fim de semana, se encontravam, tudo gente até ligada com a universidade, mas muita gente que era ligada a outros grupos, fazendo prova louca, né? Gente que fazia 2 provas no mesmo fim de semana, tinha gente que fazia o TTT numa semana, no outro queria fazer a volta da ilha, e a gente descobria só pelas notícias, mas assim, espaço de uma semana, umas grosserias, sabe? E aí lesão direto, gente se estourando e a gente não sabia direito, e principalmente a coisa mais engraçada, gente, que é o que a gente vive muito hoje, eu falo para vocês, que assim, é o errado virando certo, né? Porque aí eles começaram a dizer, mas como assim, não tem prova aqui? Eu vou para um grupo que eu não vou ganhar bolsa todo fim de semana, né? Como é que eu faço com minhas camisetas coloridas? Como é que eu vou fazer para correr sem aquela musiquinha, carruagem de fogo nos ouvidos, não sei o quê, né? E a gente dizia, não, gente, é possível, é só treinar e fazer o que tu tem que fazer, não vai perder, a vida não começou numa prova das estações, essas coisas aí que tem aí por todo fim de semana. Começou a dar muito problema, a ponto da gente ter que pegar os líderes negativos, vamos chamar assim, tá? Mas eram tudo amigo, até tinha gente que era companheiro de colega nosso, era um rolo assim, e até dizer, olha, o negócio é o seguinte, cara, é desse jeito ou sai, né? Aí se saiu, e durante um tempo eles ainda se reuniam, se chamavam Locomotion nos seus encontros, assim. Por um lado, foi muito legal, mas é o que eu digo, que era o conflito de uma cultura errada que, inclusive, se perdeu no próprio projeto nosso, que tinha outra cultura, né? Que é simplesmente achar que é excludente essa coisa. O cara não corre no fim de semana, não se reúne, então tá errado, né? Ou se, como assim, não vai fazer as provas que quer? Eu tenho a liberdade. Aí tinha discursos mais loucos, né? Mas se fez muita coisa errada e com uma qualidade do trabalho mesmo muito pobre, né? E a gente tentou achar esses equilíbrios. Com esse processo todo, a gente aprendeu, algo nós temos que mudar no nosso, né? Nós temos que tornar um pouquinho mais participativos em provas, etc., mas sem perder a teoria do treinamento. Tá? Para vocês terem ideia, gente, eu tive gente que participou fazendo estágio lá no grupo que chegou a dizer, até assim, dizer, o quê? Vocês ainda usam frequência cardíaca? Isso é coisa do passado. É sério, a frequência cardíaca acabou como variável... Ninguém me avisou que não existe mais a frequência cardíaca como variável fisiológica, né? Eu peguei o último artigo até do Bishop, que fez uma revisão esplêndida, que continua dizendo que a frequência cardíaca é um marcador super interessante para um monte de coisa. É estranho que o Bishop não saiba, e esses caras saibam mais do que ele. Estou ironizando, tá, gente? O que acontece?
a gente tem que cuidar e estudar exatamente o que mais tem acontecido no nível científico sério. Tá? Cuidem com o que tem aí de mensagem que se fazem, gente vendendo curso, geralmente envolve muita grana no meio, porque aparece muita coisa que chama atenção, tá? Chama atenção do ponto de vista negativo. Tá? E o grupo de corrida, então, é um bom exemplo de uma ilha sobre isso, tá? E onde aconteciam coisas bem diferentes mesmo. Embora não fosse sempre fácil, tá? Até pela questão da carga de trabalho para os bolsistas, para os mestrandos, doutorandos, sempre foi muito exigente para isso, para o pessoal do Locomovo. Embora tenha diferença, né? Os nossos profissionais, quando estão na universidade, são caras diferenciados. São caras que têm o pé na prática mesmo e além disso, fazem a coisa com relação. Tá? Eu conheço muito cara que é muito bom na prática, mas quando liga com a pesquisa, não é casado, essas coisas estão bem, e a gente vê que isso ainda falta um amadurecimento na área. Eu digo sempre que é o exemplo que eu dou, é do meu professor lá que eu conheci, o Jorge Pinto Ribeiro, que tinha colegas dele que estavam trabalhando na mesa de cirurgia todo dia, eram caras da prática, mas que liam o New England e estavam sempre atentos ao que tinha de mais científico. Isso não era contrastante. A nossa área precisa ainda encontrar esse amadurecimento. Falta muito para isso. Tá? Mas ali no Locomotion a gente vai nesse caminho. Tá? Que mais, gente? De organização agora, um pouquinho mais da periodização. Assim, um elemento que eu acho que é chave, que eu já comentei para vocês, mas aqui a gente faz nesses projetos e dá muita diferença. Tá? É o fato da gente registrar duas coisas simples. A escala de recuperação, tá? Que foi mostrada ali, acho que pelo Esteban, não lembro, tá? E a escala final, lá, que é a CR10 de Borg, a modificada de Borg, onde a gente calcula o TRIMP de Foster. Tá? Assim, o Foster criou esse TRIMP, esse impulso de treino, ou maneira de quantificar a carga de treino, de uma maneira muito simples para acabar com qualquer discurso de preguiça de treinador. É difícil controlar isso na prática. Gente, tem que mostrar aquela folha, treinar a pessoa para entender minimamente as âncoras ali, né, daquela escala. Depois tu bota a folha na frente dele e diz como tu percebeu o teu treino hoje, de 0 a 10. Gente, não é difícil. O cara taca o dedo ali, eu falo o número, tu registra um número e deu. Depois é o tempo do treino, em minutos. É só isso que tu precisa para calcular o TRIMP de Foster. Tu tem uma carga de treino e aliado com a pergunta inicial do treino, que é como tu está recuperado sobre o teu treino, que é a escala de recuperação, tu tem uma ideia de como ele começa o treino. E aí tu sabe, tu tem uma ideia se as cargas muito altas num certo período estão aproximando o teu aluno de um overheating ou não. Tá? O que acontece, gente? Quando o cara entra em overheating ali funcional, que é o sinal de alerta que a gente tem que ter, tá? É quando ele chega no treino, chegou ali, deu bom dia para o treinador e ele diz, olha, eu não estou recuperado, eu começo cansado do treino. Uma coisa óbvia, é sinal de que ele não está se recuperando. Tudo bem um dia, tudo bem uma semana. Agora, se ele está 2 meses respondendo assim, ele tem muita chance de entrar em overtraining e de sair do treino dele, porque tem alguma coisa muito errada acontecendo há muito tempo. Tá? Então, essas cargas são importantes de se ter. A escala do Foster, que eu comentei para vocês, o TRIMP Foster, né, que é baseado só na CR10 no final do treino, né, percepção de esforço e tempo do treino, ele me dá também a monotonia. Tá? Eu tenho um achado nessa semana que saiu do professor Bolusa, ou nas últimas 2 semanas saiu um artigo dele, que ele publica todo dia quase, difícil seguir ele, nosso amigo lá espanhol, treinador e pesquisador, né, que trabalhou com Foster, inclusive, que é o seguinte, ele viu lá cargas de treinamento em corredores recreacionais e observou, por exemplo, que quando se aumenta muito o volume, era até meio esperado, né, mas é interessante esse achado, de que quando aumenta muito o volume, quando eles estão em períodos de maior volume, que quase sempre são treinos mais contínuos, mais extensivos, né, como a gente viu lá nos treinos de resistência, a monotonia aumenta muito. Então, um sinal de alerta, que a carga às vezes não aumenta toda, né, porque é volume alto, intensidade baixa, então pode ser intermediária, mas atenção, porque a monotonia pode estar alta. E esse é um elemento que o treinador tem que estar atento. Ele pode pensar em aspectos de mais conversa, estratégias de modificação um pouquinho dessa monotonia, uma adição de cuidado psicológico ali, para manter a aderência e motivação ao longo do treino. Então, tem muita coisa saindo nova que está ligada a esses marcadores simples que a gente faz nos nossos projetos, por exemplo. Então, não são tão estranhos de se fazer. Dá para fazer muito facilmente. Tá? Inclusive, agora na pandemia, ali o Esteban mostrou rapidamente, mas tem, por exemplo,
tem um formulário do Google ali que os atletas respondem, tá? Então, eles vão seguindo aquilo ali e a gente tem uma ideia pelos formulários também, que estava ali até a foto ali, mas o Esteban não falou. Mas é um formulário do Google, que os alunos preenchem também. Tá? Esse é mais um marcador que não é difícil, é um formulário, é uma coisa manual, não é um aplicativo bonitinho. Tem aplicativos que são mais fáceis ainda, mas o que eu quero dizer é que dá para fazer. É só saber mexer no formulário, fazer coisas relativamente simples, tá? Que mais, gente? Sobre periodização, assim, distribuição que eu queria comentar. A gente tem vários assim, problemas também, né? Hoje de manhã um aluno até nos levantou isso, assim, gente. Por que esses projetos não são feitos em locais onde tem mais pessoas que poderiam precisar? Gente que não tem acesso a exercício sistematizado, a cultura corporal, coisas assim. É uma coisa que a gente sempre pensou, tá? A gente já várias vezes tentou fazer até em centros, esse Secob, Secoflor, tá? Mas sempre tivemos um problema de estrutura mesmo. Eu precisava ter bolsistas para ter tempo, tá? E não conseguia. E assim, ó, gente, para vocês terem uma ideia, nossos mestrandos, doutorandos, e, por exemplo, o Esteban, que está aqui, que é um bolsista de iniciação científica, eles são extremamente sobrecarregados, né? Por causa dessas atividades de extensão também que eles devem fazer, além das atividades de pesquisa. Então, não é fácil, assim, a gente não tem muita gordura para queimar. Outro fato, assim, para vocês terem uma ideia também, que às vezes o aluno não tem ideia do que é, não é por acaso que na coordenação, eu, ao longo dos anos, fui dividindo com servidores e colegas, tá? Tá o professor Jean Jeremia, tá o Alex, e sempre no início o meu papo era muito honesto, dizendo, olha, cara, eu não consigo mais bolsas, eu tenho direito a 4 bolsas de extensão, ou 2 mais 2, 2 projetos com 2 bolsas cada, tá? E só pelo que vocês viram aqui, eu tenho 3 projetos no mínimo, fora outro que eu tenho um quarto lá. Então, eu precisaria de 8 bolsas no mínimo ali ou mais, e não consigo. Então, eu divido a coordenação com colegas que têm interesse em ajudar nisso e que não estão fazendo extensão. Então, acabou que, ao longo dos anos, o Alex me ajudou muito nisso, que é um cara que fez mestrado comigo, faz agora doutorado com a Aline Haas, e o Jean Jeremy aceitou também contribuir comigo. E eu tenho feito isso com outros também, com a Flávia, com a Aline, para os projetos de caminhada. E dessa forma, eu tento ter mais bolsistas, mais acesso. Mas tudo isso já super sobrecarregado, fazendo essas coisas mirabolantes, assim, tá? Então, é mais difícil ainda pensar mais do que isso por causa do trabalho pessoal, né? Eu sou um professor, né? Teria que ter outros professores para que quisessem fazer extensão também e talvez fosse mais fácil atingir essas coisas. Tá? Mas é um limite. De qualquer jeito, eu veria como uma outra coisa que a gente poderia fazer para melhorar isso, né? Outra coisa que eu queria dizer para vocês, gente, a gente tentou isso que está como projeto, eu vou falar isso até porque o Quevedo está aqui, eu acho que o Quevedo até estava nisso quando a gente pensou, não lembro, tanta coisa que a gente faz, mas igual não andou, tá, por causa da pandemia, mas é legal de dividir, é que a gente começou a fazer simulados já pensando numa estratégia de criar um mini taça, tem um nome mais bonito, né? Um mini torneio, lá não é torneio, pior ainda, de triatlo, tá? Que fosse paralelo à Federação Gaúcha de Triatlo, porque a federação promove provas que são altamente elitizantes. Tá? Elas envolvem valores relativamente altos para uma qualidade de serviço, inclusive, geralmente baixo. Tá? Então, a gente queria criar uma situação de provas que fosse muito barato, para não elitizar, porque tem gente que não faz provas, isso desmotiva também lá para o triatlo, que tem a ver com desempenho, porque não podem fazer os campeonatos. O cara é um atleta de um esporte, né? Aí é diferente, né? Que só qualidade de vida. Ele quer fazer a prova, né? E não tem como pagar elas, né? Então isso é um problema. Então a gente pensou nisso, organizamos, fizemos até simulados testando isso, mas o projeto não andou por causa da pandemia. Mas é outra coisa que a gente pensa que acho que é interessante para permitir um maior acesso de mais gente ao triatlo, ao esporte triatlo, né? É uma coisa interessante. É isso, pessoal. E vocês viram ali, eles não mostraram tanto, mas na caminhada apareceu mais a produção que tem envolvendo isso, né? Não é tanto como da caminhada nórdica, mas a gente tem feito algumas coisas nesse sentido. Dúvidas, gente? 2h30. Não temos muito tempo, mas vamos lá. Vamos abrir se alguém quiser comentar alguma coisa. O comentário que eu quero fazer é em relação ao pessoal ao Locomotion de modo geral, porque o Tri-Locomotion é um braço dentro do Locomotion, né? É o trabalho que o pessoal executa ali. Eu participei durante muito tempo, pelo menos, olha, nos últimos 2 anos, fora a pandemia, eu praticamente nadava todos os dias com os guris, treinava na pista.
e trabalho muito bem feito. E acho legal a ideia de ter um objetivo no final do ano, que no caso é a prova do SESC, uma prova fácil, acessível, tanto do ponto de vista financeiro, é uma prova que custa aí 30, 40 reais, né? Custou 40 no passado, é fácil, comparado a uma da federação de triatlo, que é a mais barata, é 300 reais, nossa, vale muito a pena, né? E eu acho que podia ter falado também, tá aí para os guris talvez não tenham lembrado, Estevam, do aquatlon semestral que a gente faz lá do Tri, né? Que, pô, envolve o pessoal ali, os alunos, ex-alunos, né? O Felipe Sandrini participa, o próprio Rodrigo Rosa participa também, entre outros, né? As gurias, né? Pessoal do Flávio, Dani, né? A Dani. Verdade, Sim, vai presente. tem mais gurias, exato, tem mais gurias participando, né? O que eu acho muito legal, assim, porque muita gente acha que homem tem que participar. Pô, as gurias são super participativas do projeto e querem participar. Mas eu não corro bem. Mas eu vai lá e faz, não tem conversa. E eu me lembro que no Sesc Triathlon de 2019, que foi o último que teve, pô, o Locomotion estava com um número bem significativo de alunos lá participando, né? Me lembro que o Patrick foi pódio e acho que o Otávio também fez pódio. Otávio, a Ania. A Ania Ambrosio também fez pódio. Então, assim, a URGS aí povoou, né? Eu não propriamente do projeto, mas treinando com a galera, eu também acabei pegando pódio na categoria. Então, acho bacana. E esse projeto de dar continuidade, de fazer algo paralelo à federação, isso é uma coisa que não podia parar, porque a federação abusa muito. E eu vejo por outros projetos, por exemplo, o Triatlon da Praia, o pessoal lá também cobrava, sei lá, 60, 70 pila para fazer uma medalhinha e fazer uma camiseta para dar de premiação geral para todo mundo, não tinha uma premiação. A federação começou a tomar conta, o que aconteceu? Virou uma prova da federação com valores absurdos, que não era o objetivo dos caras. Eles acabam querendo tomar conta também daquilo que outros desenvolvem para eles não ter trabalho. Eu sou um crítico ferrenho da Federação do Rio Grande do Sul. Mas era isso. Ótimo, Quevedo, obrigado aí pelo retorno, cara, bem legal, parceirão aí dos treinos também, e eu acho que tem, isso aí me faz lembrar também, gente, o Quevedo vê isso também no dia a dia, a gente comenta sempre nos corredores, assim, que o projeto do triatlo, como é o grupo de corrida, mas o triatlo tem mais essa característica do treinamento, assim, mais que seria voltado para o alto rendimento, mesmo quando não é alto rendimento, eu vou lá nadar com eles, né, então aí fica o sinal de que não é alto rendimento. Mas tem toda a simbologia do treino, do tiro, e é muito legal que esse semestre, né, a gente comentou na aula passada, vocês estão perdendo a chance, né? A gente tinha, até antes da pandemia, os alunos do treinamento físico tinham que fazer 10 horas nos projetos de extensão, tá? Eram obrigados. E era muito legal de ver gente que nunca tinha tido a experiência de estar seguindo o treino, tá vivenciando esse dia a dia ali. E são coisas que eu acho que são muito legais. Eu vejo assim, ó, claro, quem fez essas 10 horas teve um pouquinho, né? A gente sabe, foi muito legal, mas é 10 horas, não é mais do que isso. Mas o que eu vejo nos nossos bolsistas que não têm a experiência de treinos sistematizados desse tipo, ou até os alunos mesmo, eu tive alunos assim, que mestrando, doutorandos, que viraram atletas da equipe, que mudaram simplesmente o seu estilo de vida, assim, em função dessas coisas. E esse aprendizado sobre essa relação com a fadiga, né? Como ali tinha umas frases que o Bruno comentou, né? Do Foster, não, Daniels, né? Que era sobre a questão do gratificante, prazer ou não, é altamente individual. Tem aluno que gosta da fadiga, tem aluno que catastrofiza sobre a fadiga, tem a ver com aquelas coisas de escala que eu brinco lá, que é da frescura ou cagaço, né? Tem tudo a ver com esses aspectos. E ali no dia a dia da piscina a gente via direto, né? Alunos que iam mudando a sua relação sobre esses aspectos. Iam se descobrindo até como caras que gostam de fazer até treinos mais duros, etc. E também sabem quando parar, que esse é um desafio maior ainda, que a gente já conversou com o Quevedo, né? Que a gente sabe que tem caras que têm mais dificuldade ainda, parece engraçado, que é saber parar, saber diminuir carga, saber e fazer seu ritmo, né? Independente de outros elementos. E eu acho que é um aprendizado muito legal também que essas práticas nos oferecem ali na universidade, né? Isso é muito bom. Tá? Mas legal, gente. Pela questão de tempo, vou parar por aqui, tá? Bruno, Esteban, muito obrigado, tá?
Valeu pela fala. Eu vou parar de gravar aqui.